Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanas nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. As multidões perguntavam: Quem é este? Nós passamos essa semana aí por um período de luto onde uma grande cantora sofreu um acidente aéreo. E eu lembro estar com alguém vendo a notícia e me perguntou: Quem é essa? Ela é cantora do que exatamente? Não conhecia, não era seu fã. E muitos perguntaram, o Brasil perguntou, alguns que já conheciam, mais próximos choraram, sabiam de que se tratava, mas outros perguntavam: quem é? Eu mesmo fui para a internet para procurar, porque eu soube que ela era evangélica de uma igreja, a mãe dela frequentava, a avó, eu quis saber mais, não conhecia. A sofrência não é a minha maior aptidão, e ela é conhecida como a rainha da sofrência. Aí eu também fui ouvir algumas músicas, né, do porteiro, acho que do inferno, não sei quem lá, e não dá a chave para ele, joga a chave fora, e, enfim, eu fui ver algumas coisas. Infiel, uma delas é infiel. E ela vai falando, e ela dizendo sobre empoderamento feminino, e eu creio que todos fomos bombardeados, né? E hoje, se perguntar quem é, todos saberão. Claro, sei quem é, a rainha da sofrência, foi enterrada ontem, assim, etc. Essas multidões estão assim. Era a festa em Jerusalém. Todo mundo está indo para Jerusalém, pelo menos uma vez na vida um judeu tinha que ir ali, mas era costume subirem a Jerusalém para cumprirem pelo menos 3 grandes festas. E essa é uma das festas, e Jesus está ali. E quando Jesus está, há um alvoroço, há alguma coisa acontecendo, e é chamado essa parte, essa porção do Evangelho, de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque a última vez que ele entra em Jerusalém, porque na sexta-feira ele será crucificado. Então ele está entrando em Jerusalém, por isso chamada a entrada triunfal de Jerusalém. E há um alvoroço, e todos estão perguntando: quem é este? Quem é este? Quem o conhecia, conhecia, mas quem não o conhecia, e no caso aqui os discípulos, estão perguntando: quem é este? E o cenário dessa entrada, ele é atípico. Ele traz algumas coisas interessantes, porque Jesus entra com o rosto triste. Isso não está no texto, mas está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 43, diz... desculpa, não é Lucas 2, não, é Lucas 20, se eu não me engano. Eu corrigi, mas de novo,
21, diz que a configuração dele era de tristeza, porque quando ele está em Jerusalém, entrando em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis agasalhá-la, acolhê-la como uma galinha faz com os seus pintinhos, e eu quis trazer, mas vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram todos aqueles que foram enviados a vocês. E ele entra em Jerusalém e está triste por isso, porque ele sabe o que está para acontecer, ele sabe dos acontecimentos, etc. Era típica também porque ele entra num jumentinho, filho de jumenta. Ele entra montado num jumento, porque um rei não entra assim, principalmente na sua cidade, Jerusalém, cidade da paz. Ele está entrando num jumentinho e todo mundo: quem é esse? Porque se ele entrasse num cavalo branco e o seu exército juntamente com eles, mas ele tem 12 homens com eles, pescadores. E aí, de alguma maneira, ele não entra de forma pomposa, ele entra num jumentinho. A Bíblia, outras traduções, dizem que ele entra montado numa besta de cargas, quer dizer, num quadrúpede, numa cavalgadura que é para levar carga, não é para rei montar. Nem mesmo o general, ninguém. Então, o que é isso? Não estende um tapete vermelho na sua entrada, nem como costumava, pétalas de rosa ou qualquer outra coisa que o honrasse. Os homens tiram as roupas mesmo, ou cortam alguns galhos, etc., de palmeira, jogam lá para que ele pudesse entrar. Não tem cela. Tiram a roupa, dizem: tem aqui uma roupa aqui, põe, senta em cima mesmo da roupa. É estranho, é atípico para um rei. Os fariseus, os religiosos, estão morrendo de inveja e com raiva dele. Você pode ler isso também lá em Mateus 22. E no final de 21, os fariseus, os religiosos, querem pegar alguma falha nele para dizer: esse é um impostor, este é um enganador, este quer chamar as atenções para si. A multidão está gritando hossanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, mas essa multidão que na mesma semana vai gritar: crucifica-o, crucifica-o. É a mesma multidão, então uma multidão meio atrapalhada, que ela está gritando, mas ela está, como diria o Silvio Santos, em ritmo de festa. Alegria, alegria, porque, sei lá, o importante é ser feliz, hosanas, hosanas, hosanas. A situação política, geográfica, também não é das melhores. Porque quem está entrando é alguém que vem da Galileia. Não é alguém que vem de Roma. O centro é Roma. O centro do mundo é Roma, não é Galileia. Roma tem perto de 50 milhões de habitantes na época. Todo o entorno do Mediterrâneo é romano, é o grande império. E esse homem vem da Galileia. A grande sensação é Tibério, que assumiu no lugar de Augusto. Ele é César. César é título, não é nome. E Tibério é aquele que, quando vão pagar os impostos e questionam Jesus se deve pagar os impostos ou não, ele pede uma moeda e diz: quem está aí estampado nessa moeda? É César Tibérios, é o imperador. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então quem aparece, nem a imagem desse aí, que falam hosanas, gritam hosanas, é alguma coisa. Ele simplesmente é um subordinado, um escravo, um dominado do Império Romano. Ainda mais quando falam Jesus de Nazaré, no versículo 11, aí é pior ainda. Nazaré, na época, era uma cidadezinha onde Jesus foi criado, etc. Ele nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Nazaré, na época, tinha 20 casas. Você imagina uma cidade com 20 casas? Essa era a grande cidade de Nazaré, da onde está vindo o rei. Era uma distância de quase 115 a 120 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém no Império, a região Galileia muito menos. Nazaré, então, não dava nem o Waze, nem conhecia, não dava nem para ir de Waze. Se na época se colocasse no Waze Nazaré, o Waze dizia: de onde vem isso?
Tanto que os evangelhos vão dizer, né, lá em João, capítulo 46, quando falam, ele veio de Nazaré, alguém diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 20 casas, quantos habitantes deveriam ter? Que história é essa de vir? O único grupo de pessoas que reconhecem, que entendem o que está acontecendo, adivinha quem são? Chuta. Veja lá em Mateus 21, versículo 15 e 16. Parece que os únicos que estão equilibrados, entendendo os acontecimentos, quem realmente é, versículo 15. Vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e viram também os meninos, as crianças. As crianças estão clamando, dizendo, Hosana ao filho de Davi. É um título messiânico. E indignaram-se e perguntaram-lhe. Os fariseus, os religiosos, ouvem as crianças com a revelação e diz, ouves o que estão dizendo? Jesus responde, sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Eles verdadeiramente estão me louvando. Eles estão me adorando. Eles reconheceram verdadeiramente quem é este. Se você estivesse no meio desse cenário, a quem você se dirigiria? Qual circunstância lhe chamaria atenção? A quem você perguntaria quem é este? Eu talvez jamais iria ter uma criança. Criança, fica quieta que nós estamos conversando, conversa de adulto. Fica quietinho aí, depois o papai fala com você em casa, porque agora nós estamos discutindo coisas importantes, cerca de quem é esse que está entrando, montado num jumento e se dirigindo para Jerusalém. Fica quieto, criança. Aí vem o rei e diz, elas é que entenderam quem eu sou. Elas reconheceram verdadeiramente quem é esse rei. É um cenário onde parece que todo mundo está confuso, mas as crianças estão equilibradas. Quem é esse? E aí o profeta Zacarias responde no versículo 5. Zacarias 9:9 agora é mencionado. Eu queria que você visse o versículo 5 de Mateus 21. A profecia de Zacarias responde, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Eis aí, este é o teu rei, a profecia aponta. Quem é este? O profeta responde, esse é o teu rei. Não é um rei qualquer. A voz de Zacarias ressoa mais de 400 anos atrás. Ecoa, volta, a fim de que todos ouçam. Eis aí vem o teu rei. Não é um rei que vem com o intuito de enriquecimento, de domínio. Ele não está usurpando o que não é dele. Ele é o rei de vocês. Esse é verdadeiramente o rei de Jerusalém. Esse é o teu rei. O direito de governar, o direito de dominar, o direito sobre a vida e a morte é desse rei aí. Vocês precisam entender o que a profecia está dizendo. Se há governo, está nos ombros dele. Se há alguém que tem legitimidade em governar alguma coisa, esse é o teu rei que vem. Por quê? Porque ele é um rei libertador. Esse rei que está entrando agora é o rei que veio para libertar. Eu preciso que você entenda isso agora. Quem está entrando, o caráter de Jesus é o caráter de alguém que vem para libertar. Se você está com a Bíblia aberta, veja Mateus 20, 29 a 34, para que você entenda o que eu vou dizer. Não se distrai agora, porque senão você não vai compreender.
Esse mesmo evento é narrado em Lucas 18, versículo 35. Aqui falam acerca de 2 cegos. Nós não lemos. Mas diz que quando Jesus está passando, os cegos clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Versículo 30 de Mateus 20. A multidão, mais uma vez confusa, repreende esses 2 cegos. Jesus para e diz: o que é que vocês querem que eu faça? Versículo 32. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, cheio de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguidos. Por que é importante ressaltar isso? Por que eu estou pensando isso do texto para falar acerca de que ele é o rei libertador? Porque em 2 Samuel, capítulo 5, Davi está para entrar em Jerusalém. As outras tribos se reúnem após a morte de Saul. Alguns tentam abocanhar o trono, mas há um consenso finalmente entre as tribos dizendo: Davi é o rei. E Davi está em direção a Jerusalém, porque Jerusalém está dominada pelos jebuseus. Davi é o verdadeiro rei de Israel. E ele está entrando para tomar posse da cidade santa, Jerusalém. Quando os jebuseus sabem disso, o rei de Jebuseu diz: faça o seguinte, chame os cegos, chame os coxos, faça aí um grupelho e mande atacar, combater Davi, porque esse homem não merece nem que um exército de verdade possa combatê-lo. O rei dos jebuseus desdenha de Davi, dizendo: eu não vou mandar homem, cabra macho, guerreiro. Manda os cegos, eles vão ficar lutando ali, não importa. Manda os coxos. Porque esse tal de Davi, que se diz rei, não é digno de estar aqui em Jerusalém. Davi fica furioso, vocês conhecem Davi. Conhecem essa história. Davi fica furioso, mata todos os cegos e coxos, entra em Jerusalém, se apossa de Jerusalém e diz: nunca mais no templo entre coxos ou cegos. Coxos e cegos não podem mais sacrificar no templo. Ele faz valer Levítico 21, 18. O cego não poderia sacrificar. O coxo, todo aquele que tivesse algum defeito, não poderia servir no templo. Mas agora, quem é esse que está entrando em Jerusalém? Quem é esse que se diz rei? Ele não vem para dizer que os cegos e coxos não podem entrar mais em Jerusalém. Pelo contrário, ele diz: venham os cegos, venham os coxos, porque eu vou libertá-los, eu vou curá-los. Esse é o rei que cura cegos e coxos. Quem é esse? É o libertador de Israel. As portas do templo estão abertas para os vulneráveis, cegos, coxos, gente como a gente. Esse é o rei que está entrando em Jerusalém. Andávamos cegos, a religião nos cooptava, éramos errantes, distraídos, sem direção, sem saber quem era o rei. Mas o rei nos amou tão profundamente que abriu as portas do Santo dos Santos. Ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar. Os coxos, os cegos, os miseráveis, os pecadores, os terríveis, os bandidos, todos, sem exceção, as portas estão abertas. Ele é o libertador dos cegos e coxos. Hoje não é só a profecia de Zacarias que ressoa, mas é a voz do próprio rei dizendo: vinde benditos do meu Pai. As portas, o caminho do Santo dos Santos estão abertas para vocês. Ele nos libertou da cegueira espiritual, da falsa religiosidade, da malignidade do nosso coração. O que resta a mim e a você? Só dizer: eu era cego, mas agora eu vejo.
Eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu estava preso, mas verdadeiramente agora eu sou livre, porque o Rei de Jerusalém, o Rei de toda a terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, me libertou quando entrou na Cidade Santa. Nós sabemos quem é esse. Esse é o Rei libertador. Rei de gente como eu e você. Mas a profecia de Zacarias, o versículo 5, diz mais uma coisa. Eis aí o rei, o teu rei, que vem a ti. Isso é absurdo. Isso não faz sentido. O rei não vai até os seus servos. São os servos que têm que ir até o seu rei. Que rei é esse? Que doideira é essa? É o servo que bate na porta do rei e diz, veja se ele pode me receber, eu estou com uma demanda. Mas Zacarias diz assim, esse rei foi até os seus servos. Eis aí veio o teu rei, ele é humilde. Ele se encheu de amor, se encheu de compaixão e veio até a terra para os seus servos. Eu gosto muito, um dos livros de Tim Keller, quando ele está definindo o pecado, preste atenção nisso, ele diz assim, pecado é quando o servo se coloca no lugar do rei. Vou repetir, ele diz pecado é o servo se colocando no lugar do rei. Ele diz, nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, tementes, porque o tempo todo nós estamos querendo tomar o lugar do rei. Nós o tempo todo queremos tomar o lugar do rei e dizer o que é melhor para nós mesmos. Isso é pecado. Quando eu sento no trono da minha vida e começo a dizer o que deve ser feito e como fazer. Tememos o futuro, porque nós tomamos o lugar, o assento, o trono do rei. Pecado é o servo tomar o lugar do rei. Pecado é a vontade do servo querer ser estabelecida perante a vontade do rei. Pecado é quando o servo quer dizer quais os desejos, as vontades que devem prevalecer. Isso é pecado. O servo querer tomar o lugar do rei. E aí ele conclui, graça é quando o rei assume o lugar do servo. Graça é quando o rei assume o lugar do servo. Ele vem e faz aquilo que eu não consigo fazer. Ele vem e eu não consigo me libertar do pecado. Eu não consigo me libertar da minha própria vontade. Paulo fala isso no livro de Romanos. Aquilo que eu desejo, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, isso eu estou fazendo. E aí o rei vem e assume o lugar de servo, Filipenses 2,7. Ele deixa a sua glória, deixa o seu trono, deixa o seu esplendor. Ele se esvazia e assume a forma de servo, mesmo sendo rei. Isso é graça. Eis aí o teu rei. Eis aí o teu rei, ó filha de Sião, que vem até ti. Nós só estamos aqui porque o rei tomou o lugar de servo. Ele se encarnou, ele se fez homem, ele se ofereceu a Deus o Pai, dizendo, eu me coloco como servo dos servos, o servo sofredor que Isaías profetizou. Eu estarei no lugar de todos os servos dessa terra, mas você é rei, eu sou rei, por isso eu me coloco no lugar de servo. É isso que ele diz aos discípulos. Ele põe uma toalha aqui como os empregados, e vai lavar o pé dos discípulos. E logo Pedro olha e diz, mas o senhor não tem jeito. O que foi, Pedro? Deixa eu dizer para o senhor é rei. O senhor é senhor. O senhor é o cara. Sou eu, somos nós que temos que lavar os teus pés. Que doideira é essa, Jesus? O senhor fica muito lá no céu e fica com essas ideias na cabeça. Só pode ser.
O senhor não sabe como funcionam as coisas aqui na terra? Por quê, Pedro? Nós é que temos que lavar. O que é que o mestre responde? Olha, se eu, sendo o Senhor, Rei, tudo isso que você falou, estou lavando os pés, servindo vocês, façam como eu estou fazendo. Eu estou dando o exemplo. Vocês não vieram para dominar, vocês vieram para servir. Quem é esse? Esse é o rei que vem até nós. Houve algum rei que rebaixou-se tanto a fim de elevar os seus súditos a tal altura? Ele pergunta. Houve algum rei que rebaixou-se tanto a fim de elevar seus súditos à altura? Nenhum outro rei rebaixou-se tanto quanto esse rei que veio entrando em Jerusalém. Se fez homem, se fez servo. Esse rei é um rei humilde. Quem é este? É o rei humilde. Ele não entra em Jerusalém num lindo corcel branco. Ele não se permite entrar como os outros reis. Ele não se deixa levar pelo momento das expectativas que estavam sobre toda Jerusalém. Já há um comentário de que Jesus viria para libertar o povo, pôr Israel novamente como cabeça das nações. Quantas expectativas dos discípulos, da multidão, olhando e dizendo, bom, é agora a nossa hora, é agora que o Senhor vai nos libertar de Roma, é agora que o Senhor vai fazer... Ele não se deixa, ele não se permite levar pelas expectativas. Quantas vezes gastamos horas no espelho para nos arrumarmos segundo as expectativas de outro? Quantas vezes estouramos o cartão de crédito para comprar coisas, a fim de suprir a expectativa de outros que vão nos olhar, e que não tem nada a ver com você. E aí você se veste, falamos de um jeito para encantar outros, sabendo que não tem nada a ver com a gente. Fazemos coisas medonhas, a fim de que o outro possa dizer, pô, você é um cara legal. Jesus não se permite, esse rei não se permite, ele é quem ele é. Ele é Jesus de Nazaré. Ele não nega a sua origem. Eu sou de Nazaré, aquela cidadezinha com 20 casas. Eu não vou entrar num lindo cavalo branco ou num BMW só porque vocês acham que eu sou quem eu sou. O cara que vai libertar, que vai fazer. Ele entra num jumento. O jumento era o símbolo da paz. Não é um cavalo de guerra, é uma besta de carga. E ele entra e diz, eu sou príncipe da paz, estou indo a Ierusalim, que é a casa da paz, casa do pão. Eu sou o Sar Shalom de Israel, príncipe da paz. É isso que eu sou, não espere de mim qualquer outra coisa. Eu não vim aqui para suprir expectativas do momento, da hora, do dia, da circunstância. Eu sou o rei da paz. Por isso eu entro assim. E eu vim até vocês, porque eu quero que vocês tenham essa paz, gozem dessa paz. Não há nada mais desejável do que um pouco de paz. Você pode estar num triplex em Nova York, com milhões e milhões de dólares no banco, e ainda assim não experimentar essa paz. E há pessoas, às vezes, em comunidades carentes, em casas sem chão, terra batida, e tem uma paz como muitos não têm. Tem uma alegria que só o príncipe da paz dá. Já conversei com muitos empresários industrial, e eles dizem, pastor, eu trocaria tudo para ter um momento de paz. Eu tenho muito, olha, isso aqui eu construí, vendo do meu pai e tal, mas nós não temos paz, é uma guerra na família, é uma briga, a gente não se entende. O príncipe da paz entra num jumentinho dizendo, eu vim trazer paz para vocês. Paz primeiramente entre Deus, o meu Pai, e entre os homens. Depois paz entre os homens de boa vontade. Quem é esse? Esse é o rei da paz. Ele traz
tranquilidade, uma paz que independe da circunstância. Ninguém que promove a paz entra num cavalo de guerra. Isso é armadilha, dizendo que só há paz quando nós tivermos armamentos, guerras. Essa paz que o Rei da Paz entra, está dando aqui, simbolizado num jumentinho, está dizendo: eu vim para trazer paz. Numa sociedade como a gente vive, numa cidade como São Paulo, falta paz. Não é uma paz que o pessoal sai às ruas de branco, soltando pomba branco e fazendo o símbolo da paz. Mas é uma paz que o Rei nos oferece quando Ele morre no Calvário. É uma paz que é dada, que transcende o entendimento humano. Não é uma paz como o mundo dá, mas é uma paz de espírito que nasce dentro e transborda para fora. Não depende de fora para ter a paz interna. Ela é uma paz que é dada por esse Rei. Quem é esse Rei? Esse é o Rei que traz a paz. Que só aqueles que o conhecem sabem disso. Mas ainda, esse animal é um animal de carga. Como eu falei, é uma besta de carga. Jumentinho, animal de carga. Qual a ligação entre o animal de carga e a sua entrada? Aparentemente parece que não há nada que possa trazer uma ligação, uma conexão. Mas lembre-se, Jesus é aquele que vai levar as nossas cargas. Jesus é aquele que toma os pecados da humanidade, coloca sobre os seus lombos e entra até o Santo dos Santos, dizendo: a dívida está paga. Eu paguei toda essa dívida, toda essa carga que colocaram sobre os meus ombros, porque eu sou o único que pode levar todas essas cargas. Ninguém poderia pagar o preço, ninguém poderia derramar o sangue, só mesmo um inocente, só mesmo alguém que fosse puro, sem pecados. Ele é aquele que leva as nossas cargas e leva e nos conduz à salvação. Quem é esse? É o Rei que entra na história da sua gente. Vou repetir. Esse é o Rei que entra na história da sua gente. Ele veio aqui e pisou nas ruas empoeiradas da Palestina. Ele conversou com pessoas. Ele almoçou com pessoas. Ele morou, habitou, viveu com pessoas. Ele não é aquele que foi inventado, criado por La Fontaine, alguma fábula. Ele não saiu da pena hábil de Walt Disney. Ele não veio de um grande diretor de Hollywood. Ele é o verdadeiro Rei. E ele entra na história do seu povo, na história da sua gente. Ele entra em Jerusalém num jumento. Ele diz: eu vou participar do sofrimento da minha gente. Eu vou conhecer a dor do meu povo. Eu vou estar junto com essa gente toda. E ele não entra por acaso. Ele não entra na minha e na sua história porque ele estava sem as suas tarefas diárias, houve um feriado celeste, e aí ele diz: puxa, eu não estou fazendo nada, eu vou dar uma volta pela Palestina. Eu não estou fazendo nada, eu vou encontrar a Maria ou o José. Pelo contrário, ele não é um rei oportunista, desatento ou que deu sorte. Ele entra, morre, vive com essa gente, morre por essa gente, se dá por esse povo. Por isso ele tem autoridade de dizer que ele é o Rei. E há um imbricamento, há uma ligação, uma conexão tão forte entre o povo do Rei e o Rei do povo, entre a gente desse Deus e o Deus dessa gente, que a vitória desse Rei não é uma vitória só dele,
Não é só ele que recebe os louros. Não é ele que fica alegre. Pelo contrário, a vitória dele é a vitória do seu povo. Quando ele morre, o seu povo morre junto com ele. Quando ele vence, o seu povo vence junto com ele. Quando ele reina, o seu povo reina juntamente com o seu rei. Quando ele ressuscita, eu e você ressuscitamos com o rei. Se vivemos, para o rei vivemos. Se morremos, para Jesus morremos. E se ele ganha e vence o pecado, eu e você vencemos o pecado. Nossa história está imbricada. Não consegue, é igual o açúcar e sal estão juntos, você não consegue mais separar. A nossa história, a história dele, a história dele, a nossa história. Nós não sabemos mais qual história. Porque as histórias se fundiram. Porque um dia ele resolveu entrar na nossa história. Ele decidiu fazer história junto comigo e com você. Meu irmão, não se esqueça disso. Romanos 14, de 6 a 9, depois vocês podem ler em casa. O apóstolo Paulo vai dizendo exatamente isso. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Sua vitória é a nossa vitória. E aí nós não conseguimos mais separar a história. Por isso não tenha medo. Não se sinta desencorajado em viver. Não se sinta aflito, muito menos ansioso. Porque você não está construindo uma história sozinho. Ele entrou na sua história. Ele está construindo a história junto com você. Nada do que aconteceu com você pegou o rei despercebido. Dormindo, cochilando, sonolento. Porque não aguentou, você estava dando tanto trabalho que ele resolveu dormir, descansar um pouco, tirar uma siesta. Pelo contrário, ele está ao seu lado em todo o tempo. Ele prometeu, estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é esse rei? Quem é esse? Esse é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é tão cúmplice, ele é tão comprometido com isso, esse rei, que ele decidiu morar dentro de você. Ele resolveu fazer moradia dentro da gente. Ele disse, não dá para ficar longe da Maria. Poxa, José, eu vou mandar enviar o meu Espírito Santo e ele vai estar com você todos os dias. Até quando eu durmo, quando você está dormindo, ele está em você. E no trabalho ele está em você. E lá quando estiver no vale da sombra da morte, lá ele está. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Não tem lugar. Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Para onde me ausentarei do teu Espírito? É por isso que Jesus de Nazaré veio e nos deu o Espírito Santo, para estar comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. A sua história e a história dele se fundiram. Pastor, mas às vezes dá um negócio no coração, às vezes eu acho que tudo vai acabar, às vezes, eu sei, isso é humano, ele também passou por situações difíceis. Pastor, mas parece que Jeová Jiré, o Deus da provisão, tirou férias, eu estou nesse estado, etc. Veja o versículo 2. Ele manda que busquem o jumentinho, filho de uma jumenta. Logo ali eu achareis presa uma jumenta. Desprendei-a e trazemos. Ó Senhor, não é por nada, eu estou fazendo a tua obra, eu estou sonhando com o ministério, eu estou evangelizando, eu quero ter uma vida plena, cheia de Cristo. Essa volta, essa pandemia falou comigo, essa semana, esse luto também, Deus está falando comigo, eu sei, o Espírito Santo, eu sei, isso mesmo. Mas só que ele mandou algumas coisas e parece que eu tenho idade avançada, eu tenho pouca idade, eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, são muitas necessidades, tem o meu trabalho, tem a minha família, tem os meus, tem isso, tem aquilo. Não dá, está difícil. O que ele diz no versículo 3? Vão lá pegar o jumentinho, filho de jumento. E se alguém disser, ei rapaz,
Não é assim não. Nós estamos no mundo real. Precisa pagar. Você quer aqui jumento? Nós alugamos jumentos aqui. Quantas horas você vai precisar? Pastor, está vendo? Tudo é pago nesse mundo. As amizades são só por interesses. Os encontros só têm interesse escuso por detrás. Tudo aqui funciona na base da grana. Esse é o mundo real. Não é o mundo dos púlpitos. Não é o mundo da religião. É o mundo real do dia a dia. O que o mestre fala? Caso precisarem, caso vocês forem questionados, caso pergunte alguma coisa, só responda assim: o mestre, o rei precisa dele. Pode dizer para ele que fui eu que falei. Fale que foi o rei que disse. Não foi Tibério, César de Roma. Não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o dono da empresa. Não é o manda-chuva do pedaço. Diga que o verdadeiro rei, quem é esse? É o verdadeiro rei. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu fiz com que o carneiro estivesse lá quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Eu vou dar as condições para que vocês façam o que precisa ser feito. Eu vou mover os corações, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde ele desejar. Diga que eu preciso dele. Meu irmão, você precisa se encher dessa fé. Naquilo que Deus está requerendo de você. Naquilo que Deus está pedindo. Naquilo que Deus está tocando, inflamando o seu coração, põe o pé. E se alguém perguntar, diga: o rei precisa que eu faça isso. E tudo que eu preciso chegará, virá no momento certo, na hora certa. Porque eu era um cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado por esse rei. Eu era coxo, cego, mas as portas do altar foram abertas. E lá no altar tem provisão. Lá no altar tem maná. Lá no altar tem poder do Espírito Santo. Lá no maná o rei precisa dele. Por isso se encha de coragem. Quem ensinou você a ser tímido não foi esse rei. Quem ensinou a você ser aquele cabra frouxo, mole, não foi esse rei, não tem parte do caráter do rei. Quem ensinou você a ser tão cuidadoso, temeroso, dando passinhos pequenos, questionando, perguntando, sendo meticuloso com cada centímetro que Deus mandou você conquistar. Quem ensinou isso para você? Pelo amor de Deus, me responda. Não é esse rei. Não é esse rei. Qual rei que você está servindo? Você está ficando todo cheio de mimimi, aqueles passinhos. Será que eu vou? Eu não vou. Quem é esse rei? É uma resposta que você precisa encontrar. Você precisa decidir que rei você está servindo. Se é o rei do mínimo, se é o rei do vamos mais slow down, light, soft. Porque quando ele entra, o pessoal vai para cima dele. Ele sabe que ele está entrando para ir para a cruz. Lá ele vai gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Parece que eu estou sozinho. Parece que eu estou sozinho aqui. Mas ele olha para mim e para você e diz: mas vale a pena. Por essa gente, pelo meu povo. É para isso que serve um rei, é para isso que serve um crente, é para isso que serve um líder, é para isso que serve um ministro, é para se dar, é para trabalhar para a gente, para o povo, vendo o bem do povo, vendo. Esse rei não olha o seu interesse, ele olha o interesse do povo. Eu vou me humilhar, eu vou encarnar, eu vou entrar na história dessa gente, eu vou viver por essa gente, eu vou me dar por essa gente. Quem é este? Esse é o nosso rei. Por isso, coragem, ânimo, valentia. A terra já foi prometida.
Só cabe a mim, a você conquistar, pôr o pé, ir adiante naquilo que Deus colocou para a sua vida, o seu propósito na sua vida. Quem é este? Você precisa responder. Se é o Deus que vai prover, ou é o Deus que vai te deixar no meio do caminho. Se é o Deus que vai prover, ou é o Deus que vai falar, ah, meu filho, você foi, agora te vira. Problema seu. Vai virar as costas e dizer, se vira. Você precisa responder, quem é este? Ele te chamou, Ele te levantou, Ele abriu os teus olhos, Ele curou as tuas enfermidades espirituais e muitas vezes físicas, porque Ele quer que você viva plenamente. Porque vai chegar uma hora, como essa moça com 26 anos, batalhando desde os 14. E agora, que todo mundo achou agora, ela está no topo. Agora é a hora de desfrutar. Eu estou lutando tanto porque vai chegar o tempo da minha aposentadoria. Eu estou lutando porque vai chegar o tempo. Nós vamos caminhando, olhando, um dia vai chegar. Só que aos 26 anos ela foi. E agora a riqueza? E tudo que essa lutou, brigou. Mas há uma riqueza desse reino. Se você lutar, brigar, você vai morrer como essa moça. Mas isso vai para a eternidade. Isso vai para a eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Quem é este? É o Rei da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Isaías diz isso. Ficará para todo sempre. Pessoas que você amou, serviu, discipulou, vivenciou, ajudou, pregou, entrou na história. Se eu pedisse para cada um agora, cada um aí que está assistindo, e dissesse, você vai falar, foi um pastor, foi um amigo que me convidou, foi uma amiga que me chamou, foi porque ele entrou na sua história. Lá no seu apartamento, na sua casa, no trabalho, por algum canto. Alguém te chamou e disse, vamos lá na igreja comigo, ou falou de Jesus. Ele entrou na sua história, e por entrar na sua história, modificou a sua história, e aí vocês fazem a história hoje junto com o Rei. Deus está te chamando para entrar na história de pessoas e mostrar todo o caráter desse Rei. E quando ele perguntar quem é esse, você diz, esse é Jesus de Nazaré. Você precisa conhecê-lo.